Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Fala Franchising, gravado diretamente da ABF Franchising Expo 2026. Eu sou Cláudia Bobeto, diretora de capacitação da ABF e CEO e fundadora da Major Building Clinic. E hoje, gente, eu estou muito feliz porque nós vamos conversar sobre um tema que tem provocado muitos debates em diversos setores da economia e nas franquias, principalmente do segmento de food service. O impacto das canetas emagrecedoras e o avanço da cultura wellness nos negócios. Fato que a gente tem sentido mesmo na ponta, né? E para esse bate-papo, eu recebo aqui Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, obrigada. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Por favor, vou pedir para você mesma se apresentar, Muito né? bem. Falar Bom, de você. pessoal, eu diria que eu sou uma apaixonada por esse segmento. Tenho uma carreira grande dentro da operação em si, sou engenheira de alimentos de formação. E nos últimos 17 anos eu tenho a Galunion, uma empresa que eu fundei, e que hoje articula a inteligência estratégica e o desenvolvimento do nosso mercado. Então, a gente trabalha em várias frentes, entre elas consultoria, estudos, pesquisas, missões técnicas, eventos, tudo que faça mover o setor adiante. Esse é o nosso propósito, né? Que a gente consiga gerar um impacto positivo para o mercado. E somos parceiros da ABF já há algum tempo, particularmente um setor que no meu coração está sempre pulsando. Setor que apaixona, né, Simone? Sim, sim, porque a gente vê a possibilidade dos negócios prosperarem com mais facilidade. Então, a gente já estou com todo o segmento, né, articulando essas redes. E outro dia me perguntaram, mas e o franchising? Eu falei assim, o franchising te dá possibilidade de muito mais riqueza. Porque eu costumo dizer que a gente é rico quando a gente tem uma rede de possibilidades na vida. Tá? E aqui a gente tem não só a possibilidade de troca dentro de uma associação como a BF, como a possibilidade daquelas conversas que são individuais virarem agenda coletiva. Acho isso muito importante. Muito bom, obrigada aí pela belíssima abertura e contribuição. E também a gente tem aqui o Bruno Goroditch, cofundador e conselheiro do grupo Ímpetus, detentor das marcas Espeto Carioca, Bendito, Mané, Boteco Seu Rufino, Carioca Foods, OMG e coordenador da nossa comissão de food service da BF também. Quase que não coube aqui na folha, hein, Bruno? É. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Tá aqui, é uma honra estar do lado dessas duas feras aqui. A gente, como a Simone falou, a gente é apaixonado pelo setor, não porque a gente está dentro do setor, mas porque a gente vê a imensidão de oportunidades, né, que a gente tem. Eu acho que vai ser uma troca muito boa. Ah, Essa questão das canetas que você falou já um pouquinho, né, na abertura, está realmente movimentando muito o mercado de alimentação, outros mercados também, mas o mercado de alimentação tá mais tenso, assim, né, o que vai acontecer. Acho que vai ser super positivo. Além disso, eu vou complementar que eu também estou na cadeira do Conselho Fiscal da BF ainda. Olha só, ainda mais isso. Tem os ciclos, né? Provavelmente nesse ciclo agora de mudança É porque não coube na folha. não coube na folha. Mas, gente, muito obrigado assim pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo e podendo trocar também essa experiência. Eu é que agradeço em nome da BF e do franchising pela participação de vocês. E, gente, para a gente dar continuidade, esse podcast é um patrocínio da Sults, nossa parceira. A Sults é uma plataforma que oferece diversos recursos para gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Então, a Sults, super parceira aí da ABF. E olha só, para a gente fazer uma introdução antes de passar para os nossos especialistas aqui no segmento, eu fiquei pensando bastante sobre como seria esse papo, porque na introdução a gente falou um pouco sobre como tudo isso tem impactado diversos setores, né? No food, claro que a gente sente mais, a gente tem sentido também em estética, em beleza, né? O impacto do wellness no wellness de um modo geral, né?
Mas a grande verdade é que não é só o aspecto caneta emagrecedor, né? O consumidor está mudando, o comportamento do consumidor está mudando. Então, saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida e longevidade passaram a ocupar um espaço cada vez maior nas decisões de compra, nos hábitos dos consumidores e nos hábitos mais cotidianos das famílias também, né? Não só por querer emagrecer, mas por ter mais qualidade de vida, né? Buscando mais qualidade de vida. E nesse contexto, entram as canetas emagrecedoras, que ganham uma visibilidade e ampliam muito esse debate, porque ele já vinha acontecendo há alguns anos, né? Um movimento que a gente já via no mercado, uma movimentação onde as pessoas já vinham buscando uma qualidade de vida maior, a redução de peso, né? A gente viu esse movimento nas academias, né? O fitness chegou dentro de casa também, as pessoas passaram a se exercitar dentro de casa. E, ao mesmo tempo, os dados mostram que a gente não está falando de uma redução de consumo só agora, né? Segundo a pesquisa trimestral do desempenho do franchising da BF, o setor cresceu 10,1% no primeiro trimestre de 2026. E um dado que me chamou muita atenção é que o segmento de alimentação, comercialização e distribuição liderou esse crescimento entre todos os outros segmentos pesquisados, com esse avanço de 22%. Então, isso mostra que o consumo continua sim, de uma outra forma, né, de uma forma diferente, mas a pergunta que fica é, o que está mudando? Como que essa cultura wellness está impactando, né, em categorias de alimentação, de saúde, de beleza, de serviços, né? Então, eu queria entender com vocês um pouco quais essas mudanças que vocês já estão observando, tanto no consumidor, o que ele vem valorizando mais no consumo, né? E o que vocês veem de diferente hoje comparado a 5, 10 anos atrás? Você, primeiro. Vamos lá, vamos Não, para uma parte de dados. Acho que um contexto muito importante da alimentação é que passamos por uma mudança vinda dos últimos acontecimentos grandes que a gente teve, né, como a pandemia, mas a gente vem monitorando o hábito do consumidor brasileiro na Galunion desde então, para entender estruturalmente o que mudou. Uma das questões que eu acho que vale para todos que estão olhando esse mercado é compreender os pontos de paixão do consumidor. Então, a gente faz a cada 2 anos uma pesquisa onde a gente confere os pontos de paixão e confere mudanças estruturais de hábitos. E o que a gente viu no ano passado foi uma clareza que pontos de paixão estão ligados à música, a entretenimento, né, toda a parte de gastronomia em si, também esportes, mas apareceu na pesquisa 30% dizendo que ponto de paixão era wellness e bem-estar. Então, isso foi uma surpresa É um para a número gente. muito relevante, né? É muito relevante. Muito. É uma pesquisa com 1.100 consumidores, Brasil, classe ABC, enfim. E a gente também viu que o fazer mais esportes está na rotina, olhar melhor os rótulos está na rotina. E um dado mais recente, que agora, de abril de 2026, a gente fez uma pergunta sobre: você já deixou de ir em restaurante porque ele não atende à sua necessidade alimentar própria ou de alguém do seu grupo, com restrições ou preferências ou dietas específicas? E a resposta, 21% fala que sim, frequentemente deixa de ir. Frequentemente, e 56% no total já deixaram de ir a algum restaurante. Então Impressionante. o que está por trás disso? O consumidor continua desejando prazer, a alimentação não vai se desassociar de prazer, tanto que em critérios de alimentação, comida gostosa é o primeiro critério de escolha, segundo higiene e terceiro preço justo, mas os três muito pertinho, nessa pesquisa agora de abril. No entanto, a gente tem uma outra arquitetura de escolha, sabe? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Vamos lá, quero entender com mais detalhes isso. Bruno, bom, você quer complementar? sim, o que eu percebi muito em relação a essa mudança dos últimos anos, né, para cá,
implementando numa visão ali até um pouco mais focada no meu setor, que é bares, eu percebi que muitos bares, o que aconteceu? Muitos consumidores com a pandemia, pós-pandemia, já tem aí 5 anos, né, de pandemia, caramba, parece que foi ontem. Na verdade, o primeiro impacto foi início de 2020, Já né? tem 6 anos. Foi. Então, Exatamente. assim, o que eu percebi no nosso segmento, teve muita gente, isso a gente não viu em dados, mas na percepção mesmo, né, na ponta. Pessoas que consumiam em restaurantes com ticket mais alto passaram a distribuir mais. Essa coisa do lazer, do entretenimento que a Simone falou, no nosso setor, isso ficou bem claro. A gente começou a ter um aumento de ticket de cliente rápido, assim, uma coisa que deu uma disparada. Depois ela até equilibrou mais, mas nos 2 primeiros anos pós-pandemia, acho que as pessoas queriam muito encontrar outras pessoas e eu acho que aquele tempo perdido, né, aquele tempo que elas ficaram cada uma no seu lar, e aí volta, acho que as pessoas queriam se ver. E o bar, ele recebeu muito essa atenção. Só que eu vejo o seguinte, o consumidor ele continua tendo essa jornada de querer estar numa área de lazer De entretenimento, e a de modo geral. gastronomia ela pegou muito esse papel. A gente viu muitos bares e botecos melhorando a sua gastronomia, os seus cardápios, fazendo um trabalho ali de inovação, de branding. Então, assim, eu percebi que o consumidor ele deu realmente na ponta, ele deu essa atenção mais especial a esses momentos. Ou seja, ele não vai pelo consumo apenas, ele vai pela experiência, pelo Exato. acolhimento, porque a experiência acolhe. Porque agora a gente está vendo o seguinte, tem muita oferta, boas ofertas de food, porque o mercado de food ele está amadurecendo, o Brasil ele está, né, tá cada vez mais maduro nesse segmento. As redes contribuem muito para isso e com essas ofertas todas o consumidor ele vai optar pela experiência, por aquilo que tem mais a ver com o desejo dele, então, ou do grupo que ele está. Então, tem uns pontos muito específicos hoje de escolha, essa coisa da personalização está muito forte e ele começa a optar dentro, assim, se está dando check em todas as coisinhas que ele quer, então é ali que eu vou ficar, sabe? Por marcas que ofereçam isso e que possibilitem a ele ir além, né? Muito bom, legal. E agora um ponto para a gente entrar especificamente no aspecto das canetas emagrecedoras, né? Elas ganharam muita visibilidade recentemente, não só pelo aspecto de emagrecer, né? Por causa dos estudos paralelos que vêm sendo feitos também, né? E a gente tem visto estudos que trazem muitos benefícios para outras áreas da vida também, né? Mas ela impacta, sim, né, na redução do consumo. E eu acho que isso tudo tem a ver com esse movimento dessa cultura wellness. Na opinião de vocês, vocês acham que é uma tendência passageira ou vocês acham que é uma transformação estrutural mesmo de hábito, de consumo, que é irreversível, que não tem como voltar? Bom, a minha opinião é que é estrutural. A gente vem como mega tendência à saudabilidade há muitos anos, talvez décadas, falando sobre isso. Só que agora existe um instrumento que capacita as pessoas enfim. A não sucumbirem à tentação, Não, Simone. eu acho que não é nem isso. Primeiro que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não fazer uma prescrição médica incorreta, né? Sim. Porque, de verdade, o que eu acho que a gente precisa compreender desse movimento todo é que, sim, temos doenças importantes como obesidade, que ganham uma ferramenta nova que ajuda muito o processo a acontecer. E, portanto, esse é um tipo de usuário das canetinhas emagrecedoras e de remédios correlatos, né, orais também, que são importantes. Tem muita pesquisa acontecendo, então tem muita coisa que vai vir ainda, que vai ajudar em efeitos colaterais e que a gente deve ter novidades em breve.
e novidades também de barateamento, né? Eu tive o contato agora em Chicago, uma especialista falou que na China custa $14 por mês Nossa. para ter acesso à medicação. A gente já sabe que para os pacientes com prescrição médica já tem possibilidades acontecendo no SUS aqui no Brasil. Então, essas questões todas devem fazer com que fique mais, vamos dizer assim, democrático essa possibilidade. Uhum. Mas eu queria contar para vocês que a gente não pode se olhar só o usuário dessa categoria. Existe também o usuário que é lifestyle, que tem feito com esse medicamento que a gente chama de biohacking, e, portanto, usando para um emagrecimento, não necessariamente ele teria uma prescrição médica para aquilo. Tem o não usuário, o que já foi usuário, O ex-usuário. o ex-usuário, e, portanto, esse que continua com esse estilo de vida permanente por mais, né, por pelo menos um quarto dele mantém totalmente, não fica na gangorra, né, porque também existem os que ficam na gangorra da situação. Mas juntando tudo isso, e na última pesquisa de abril, a gente tem aqui uma informação de 7% de ex-usuários e 9% de pessoas que usam atualmente a medicação e 33% que alguém próximo usa ou usou. Portanto, só 51% que não está nesse ambiente. E ainda tem as pessoas que ainda não assumem totalmente, porque psicologicamente ainda não estão preparadas para assumir, que não entraram. Existe essa. Bom, numa pesquisa como a gente faz online, ela não precisa. A gente acaba não pegando esse bias, Sim, né? Porque a pessoa ela pode declarar sem esse problema. Sim. Mas eu acho que tem uma questão que é muito importante, que você falou logo no início da pergunta, que é sobre esse conhecimento a respeito. Porque um usuário, não usuário, na verdade, mas que ele é influenciado, é quem está vendo o movimento todo do wellness acontecer e o papo sobre a canetinha emagrecedora acontecer, e também fala, não, eu vou fazer através de uma dieta, eu vou fazer através do uso de suplementos e de de um Rotina de estilo de exercício. vida diferente. Então, e esse é muito maior do que esses 7% que estão usando aqui no Brasil. No mercado americano, 18% da população está usando nesse momento. No mercado americano, eles estimam que em 2030, se não me engano, deixa eu ver se é exatamente isso, acho que é isso. 35% da parte de alimentação vai estar associada a usuários desse tipo de medicamento. Então, tudo isso muda muito a forma como que as pessoas se relacionam com a alimentação. O consumidor fica mais racional, ele continua desejando, então eu tenho que mudar as coisas que eu faço para atrair e ele ter motivo suficiente para ir para o meu restaurante, por exemplo. Legal. Eu corri aqui para pegar um dado, Cia, que você falou do dado americano, eu recebi do Renan da comissão Da Faz Melhor. Da Faz Melhor, que aqui no Brasil a gente tem hoje cerca de 3,6%, mas ele falou, tem um dado aqui da pesquisa que ele mandou, vou encaminhar para você. Já tem 22% da nossa população que já acessou esse medicamento. Exato. A gente está falando de 40 milhões de pessoas, gente, que já, de alguma forma... Pode ser que não seja um usuário contínuo, mas é alguém que já teve acesso de alguma assim, forma, né? Bate muito, o nosso aqui, bate muito. Mas o dado que eu queria trazer é o seguinte, a gente faz pesquisa recorrente na Galunion, né? E o ano passado, no segundo semestre, a gente pesquisou com os operadores quem estava adaptando o cardápio para cardápio GLP-1. Só 6% das redes falaram que estavam olhando para esse assunto. Eu tenho certeza que a hora que a gente repetir essa pergunta Já agora, vai ter dado um salto. vai ter dado um salto. Vai ter dado um salto. Porque também. mudou a consciência a respeito desse tema. A consciência e a informação também, né? Porque os resultados estão aí, está visível, todo mundo sentindo o impacto. Então a água bateu no pescoço, vamos mexer aqui. Bruno, quero pegar esse gancho aqui da água bateu no pescoço para a gente falar sobre isso. Olhando para o mercado de food, tem um risco
na tua visão, e como que as marcas muitas vezes estão interpretando assim de forma, na minha visão, né, equivocada, esse novo comportamento do consumidor? Como é que você enxerga isso? Assim, como é que encontra o equilíbrio entre atender essas novas demandas, sem abrir mão necessariamente da essência, do posicionamento da marca, entrando nesses pontos que vocês falaram? Bom, vamos reformular cardápio, o que que a gente tem que fazer? É, Assim, a marca que olhar para o cliente, para as necessidades, ela já sai na frente, independente do que está vindo, né? Eu concordo com a Simone, eu não acho que essa questão da GLP-1 é uma tendência, eu acredito que realmente que é estrutural, mas independente de ser tendência ou não, a marca tem que estar atenta. A gente viu há alguns anos atrás a tendência do plant-based, por exemplo, que ela estourou, ela deu um boom enorme. Algumas marcas surfaram um pouco essa onda, pegaram um pouco carona nesse movimento. Hoje ela não se tornou uma realidade no sentido de volume, mas é uma realidade, sim, de pessoas que estão hoje, muita gente virou vegana e consome só produtos à base de planta. Então, a marca que não olhar para isso, o operador que não ficar atento aos movimentos de mercado, ele vai perder para aquele que está atento, que está entregando, ainda, claro, que não seja o seu core business, de repente, fazer alguma mexida para atender aquele público, mas você tem que estar atento ao que está acontecendo. A gente está vendo uma onda, por exemplo, de diminuição de consumo de álcool. Eu sou uma rede de bares, eu sou impactado por esse movimento, né, geracional. Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu posso ficar chorando ali, reclamando, ou eu vou entregar uma solução. A gente optou por quê? Vamos entregar um drink não alcoólico, uma experiência similar a um drink alcoólico, faz sentido. Vamos buscar os nossos parceiros, a indústria, né, produtos que também entreguem algo sem a álcool. cadeia toda começa a Exato, pensar no exato. Então, movimento. e aí olhando especificamente para a questão das canetas e, né, das medicações, a gente precisa se adaptar a isso, porque pode ser que o impacto ele fique ali num teto, a gente não sabe. Eu acho que vai aumentar, mas já impacta um pouquinho só, mas já impacta lá na ponta. Então a gente precisa entregar isso para o cliente. O cliente ele vai tomar a decisão, às vezes ele não quer mais comer muito, porque ele não aguenta. É uma questão realmente da medicação. Não E aí consegue não consumir, né? consegue, Não ou tem. faz mal, né? Tem algum tipo de reação, mesmo que venha a melhoria, a evolução da medicação venha para diminuir os efeitos colaterais, mas ainda pode sentir um pouco mal-estar quando come mais gordura, ou fritura, ou até o álcool pode gerar. Então, Ou até, às vezes, só na quantidade, né? só na Só a quantidade. Então, quantidade sim, a já gente tá. Vamos precisa, aos dados, vamos aos É, dados. precisa se adaptar. Ah, Precisa se adaptar, sim. é. mas o que a gente perguntando para o consumidor, né, ele nos fala, cerca de 50% fala que diminuiu porção menor, né, passou a compartilhar. Cerca de 50% também evitar alimentos muito gordurosos, como você acabou de dizer. Na faixa dos 40%, opções mais leves, menos doces. E aí, na faixa dos seus 30%, 35%, a gente tem a busca por proteína, a busca por fibra, e passar a comer fora com menos frequência, 31%. Então, peraí, segura nesse dado que eu já vou emendar uma pergunta aqui para você, que aí você já me responde complementando. Então, a gente não está falando aqui somente de redução de consumo, a gente está falando de super oportunidades também de novos produtos, reformulação de produtos, né, para atender um estilo de consumo diferente. E aí, Sim. Simone? Exatamente. Então, se a gente observar, por exemplo, uma rede de hamburgueria famosa chamada Shake Shack nos Estados Unidos. Shake Shack. Vou dar um exemplo de um dado que a gente trouxe recente. Eles crescem há 20 trimestres consecutivos, portanto, há 5 anos eles crescem contra o outro trimestre. E uma das coisas principais que eles fazem é exatamente o que você falou, Bruno. Eles têm uma obsessão por entender o consumidor, o que está acontecendo ali, como é que ele traz para dentro da organização
Só que no app deles, eles também estão com uma proposta de valor muito clara. Então, não dá para você jogar também só em um aspecto na hora que você vai fazer. Por isso que eu falei da arquitetura de escolha. Sim. Quais são, de fato, as ocasiões de consumo que a tua marca se relaciona com o seu cliente? E como que eu dou oportunidade para quem está querendo um produto mais acessível, para quem está num momento de indulgência que quer prazer, mas quer prazer sem culpa, é o que a gente chama de indulgência permissiva. Então, de repente, eu tenho um doce maravilhoso, mas vale a mordida e é uma mordida pequena. Então, todos esses aspectos têm que vir, né, para dentro dessa arquitetura de escolha e você deixar muito claro e continuar se relacionando com o seu consumidor. A De uma maneira a oportunidade, às vezes, você já tem até dentro de casa. É exatamente só foi o que você aconteceu. comunicar, de repente comunica melhor. Exatamente. Eu vi isso lá em Chicago muito, os mesmos produtos que a gente já via em outros anos, só que com uma chamada de proteína, por exemplo, muito mais vibrante ali. Então, de repente, ele mudou o rótulo dele, já tinha aquela composição, mas ele tá comunicando mais aquilo. Por quê? Porque o cliente, o consumidor, ele está olhando com mais carinho para essa coisa. Não, eu preciso comer mais proteína porque está começando a ser impactado pela questão da wellness, que vem com o impacto das canetas. Então, às vezes você já tem dentro de casa, você só faz Sim, uma leve adaptação. uma Gente, adaptação. e dá para fazer assim, a gente tem exemplos brasileiros, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, os Exatamente. nossos exemplos aqui, A porque gente tem o e-coffee. O e-coffee fez uma collab com a Netshoes, fazendo com um foco justamente de bem-estar, atividade física, mas trouxe vários produtos, inclusive ele tem um Power Coffee, né? Então é um café que realmente está com proteína e cacau, com uma finalização super bacana de creme de café. Aí você tem um outro que chama Purple Nuts Protein, que é um smoothie proteico com amora. Então ele brinca com a cor, entendeu? Ó, gente, tá aqui, não dá, sei se dá para ver aqui no podcast. Mas assim, ele brinca com a cor, e ele brinca com essa dinâmica. E ele vai e comunica. Ó, é uma espuma de iogurte. Tem amora, tem morango, tem um iogurte zero lactose aqui. Porque também, às vezes, a gente fica tão vidrado no que todo mundo está falando da canetinha emagrecedora e a gente esquece as outras questões de dieta, né, que estão acontecendo, né, como a lactose, mas a gente esquece do Glúten. consumidor glúten e a gente esquece que o consumidor de verdade também quer prazer naquilo, sim, né? Então ele prazer. continua sendo estimulado sensorialmente pelo visual, pela textura daquele produto e essa parte da crocância, da textura ou do aveludado. Existem pesquisas lá fora que falam que adjetivar o seu cardápio, né? Você colocar características do que você está ofertando, como um creme aveludado, ou crocante, ou outras coisas mais, aumenta em até 23% as vendas. Olha só, Então tem muita coisa oportunidades. para ser feita de oportunidade a hora que você olha e promete uma coisa e entrega, né? Vamos Sim, combinar? entrega. Tá, vamos É, combinar? Porque esse é o problema. E eu queria pegar uma fala. Nossa, eu tô atrapalhando o roteiro aí, Cláudia. não, não, é bate-papo. Aqui tá tranquilo que eu vou e volto, tá tudo bem. Exatamente. A gente tem que aproveitar o momento, Eu né? queria aproveitar o plant-based que o Bruno acabou de falar. Plant-based teve aquele hype, mas tinha muito produto que não era bom. Exato. Ele E tinha atrapalhou, né? textura ruim, na operação ele era super sensível, então você colocava na chapa ou colocava né, no forno, ele emborrachava. Então, assim, se você não usasse certinho o tempo, temperatura, e a gente sabe que sensibilidade operacional é dramático na Sim. complexidade do food service depois na ponta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa onda que está vindo, da gente não pegar a onda de proteína e fazer a mesma coisa, fazer um monte Mas de eu acho que você falou produto. uma coisa importante que foi o que a gente vai entregar, de fato, tem que Isso. ser. E quando eu falo de oportunidade para poder assim avançar, eu acho que assim sempre nasce algo que alguém não está vendo, né? Não é só aquilo. Bom, isso é uma tendência, então vamos curar uma dor que a gente tem aqui agora. Passou a vender menos, a porção está menor. Vamos trazer uma novidade. Também tem a oportunidade que nasce, né? Dentro do nosso segmento, no nosso negócio, a gente começou a perceber, por exemplo, um aumento de flacidez gigantesca na pele. Então, nós criamos
levamos assim, nós temos um protocolo na Major que nós levamos 1 ano e 7 meses para desenvolver, porque a gente precisava coletar resultado, porque na pele é outra história. Sim. Então a gente percebe também uma movimentação e uma migração do consumo para outras, né? Isso. Eu queria também que você complementasse, Bruno, sobre isso, e depois eu queria que você trouxesse um pouco também, ainda dentro do mercado brasileiro, porque eu acho que é bem legal a gente poder explorar isso. Se você vê algum risco para essa movimentação dentro do segmento de franquias, né? Dentro da cadeia de food, mas para o segmento de franquias também, o crescimento das marcas. Qual que é o impacto que você está Então, sentindo? primeiro, só reforçar o que a Simone falou, que eu acho que no final das contas é o prazer mesmo, né? A comida é aquela coisa que te traz o prazer. Eu acho que isso aí, no final das contas, é isso. Independente da tendência, você tem que entregar qualidade. Em relação ao impacto que você perguntou aqui agora, vai impactar aqueles que não querem mudar. Vai impactar aqueles que não estão dispostos a olhar para o problema e encarar de frente. No nosso caso de alimentação, impacta, claro que impacta, mas você pode se adaptar. Por exemplo, eu tenho uma porção de um item lá que tem um volume X lá de porção é de um tamanho X e ela custa para o cliente R$ 70. Eu tenho a minha margem lá para esse produto. Eu posso lançar a mesma porção menor, o mesmo produto, só que Uma uma porção porção menor. menor. Uhum. Vamos dizer que eu coloque metade do produto, diminua pela metade. Eu não vou cobrar R$ 35. Eu vou fazer uma adaptação ali que, de repente, para mim, pode ser até melhor eu diminuir a porção e ganhar mais Uma margem. margem mais Dependendo do vantajosa. produto, eu vou ter até a possibilidade de melhorar a minha margem. Porque, no final das contas, o consumidor ele quer sim ir para o estabelecimento, ele quer se cuidar, né, na questão da beleza também, e aí a gente precisa estar atento, tá? Mas agora ele não quer mais uma porção daquele tamanho, ele quer uma porção menor. Mas agora ele, de repente, não vai fazer um tipo de serviço, ele vai tratar Vai tratar outra outra dor. situação. E aí a gente tem que estar pronto para entregar isso para ele. Então eu acho que sai na frente aquele que olhar para o mercado, não fica apegado. Eu já cheguei até aqui dessa maneira e ficar apegado aqui. Não, acho que a pessoa tem que ter essa capacidade de resiliência, Resiliência de e olhar, reinventar. exato, de olhar e falar, não, eu preciso me adaptar sim, mas não é só porque eu vou morrer, porque vai acontecer um problema, não, mas o consumidor está mudando, eu preciso me adaptar a isso. Que existe uma necessidade premente aqui, né, que está nascendo agora. E nessa linha, Simone, dessa fala do Bruno, pensando nessas marcas que estão começando, né, que você acha que elas deveriam observar para poder já sair na frente, né? Bom, eu tô iniciando, então como é que é? A barrinha de chocolate que antigamente era barrona, né? Como é que eu lanço um produto? O que eu tenho que observar, né? Se eu estou começando agora. E já vou deixar outra pergunta, que aí você já emenda. Quais os indicadores comportamentais ou sinais do consumidor merecem mais atenção para quem está iniciando um negócio também e para as marcas que estão querendo se reinventar nessa linha do que a gente falou ou adaptar produto? O que as marcas precisariam olhar mais agora, os indicadores que mais podem impactar os resultados? Eu acho que assim, de bate-pronto, toda marca tem que sempre se lembrar da sua essência, tá? Para ela não se perder. Não adianta eu, de repente, criar um cardápio novo, fitness e todo com um apelo, aonde o consumidor está indo lá por indulgência. Então, se ele está indo por indulgência, talvez o caminho seja outro. Eu tenho sim adaptações de qualidade melhor para entregar, mas sem perder um apelo, de repente, porque tem lugares que tem apelo de fartura, por exemplo. Sim. Né? Então, como é que eu lido com a qualidade dessa fartura, para entregar, continuar na essência da fartura? Tem outros lugares que é a crocância, uma picância, sabe, coisas diferentes. Então, cuidado com a tua rota culinária, né? Porque a expressão da essência da tua marca tem rotas culinárias gastronômicas que ela entrega. Então, né, se você conseguir manter a identidade, você está mais
né, com mais chance de você não perder aquele consumidor que já estava indo no seu negócio, Alinhado com tá? aquele propósito inicial Com do ele negócio. propósito, com que leva ele a ir para esse lugar. E um cuidado com o voto de veto. Então, um cuidado de, puxa, alguém da minha, né, começou a tomar e de repente não quero mais ir naquele lugar porque eu não resisto, e etc. Então, como é que eu trabalho o tamanho de porção? Como é que eu trabalho o compartilhamento? Como é que eu trabalho outras coisas ali naquela oferta? Tá? Mas alguns indicadores podem aparecer silenciosamente. Então, porque uma coisa é, puxa, de repente comecei a perder frequência. E eu não estou entendendo se essa frequência, será que vem disso? Porque o mercado inteiro fala de perder frequência no nosso mercado. Tá? Então, observem os adicionais. Se você está perdendo entradas, se você está perdendo sobremesa, se você está perdendo algum tipo de bebida, né? Como o Bruno acabou de falar, começa a perder bebida alcoólica, opa, que tipo de bebida? Porque isso vai ajudar a te orientar o que você pode colocar ali dentro. Então, o itens por menu, por ticket, não sei se todo mundo mede, né? Mas o itens por ticket e o que está no ticket e o que está pareando com o que são análises bem interessantes para serem feitas numa estratégia de menu bem sólida, tá? Para você entender como que você vai manejar essa questão posterior. Porque essa é uma dos indicadores que vão aparecer. Vou Tá? aparecer. Se você tem um serviço de mesa, né, ou serviço de balcão, que são indicadores um pouquinho diferentes, né? Porque normalmente o serviço de mesa, você tem uma mesa que tem X número de pessoas, então você tem que fazer tem um sistema que te ajude também a fazer esse olhar de tá indo grupos, não está indo grupos, em que ocasiões que eles estão indo. E às vezes você tem que fazer um trabalho de etnografia estratégica, que é um trabalho de um olhar da antropologia do consumo também, para conseguir entender os motivadores, ou se está mudando os motivadores das pessoas que estão indo no meu estabelecimento. E esse comportamento, eu acho que com a medida do aumento do consumo também, ele vai mudando, né? As pesquisas precisam ser cada vez mais frequentes, a análise Essa dos escuta ela é hábitos. constante, ela é uma escuta constante. Conversar com as pessoas. Às vezes tem que olhar o lixo. São coisas simples. Eu olho o que ficou no prato. Eu olho a expressão da pessoa na hora que ela recebeu a conta. Porque existe uma coisa do custo-benefício que o consumidor Sim, começa a ter. eu imagino Do que sim, cada tipo, vez mais. É exatamente, né? observar, né? Observar. Porque, assim, no nosso cenário estratégico, Cláudia, a gente imagina, a gente desenhou para 2026 um impacto de GLP-1 ou neutro, porque o mercado Vai se se adaptar. adaptaria. Uhum. Esse é o cenário otimista, o cenário de menos 0,5% do tamanho do mercado como um todo, que é o cenário realista, e o cenário de menos 1% se o mercado entrar nessa negação, como você falou. Não é para mim, tal, vou deixar como está e não se adaptar. Só que observem. Boali, o grupo Boali, que adquiriu o Manapoc. Então, com quase 200 operações, um grupo faturando quase 400 milhões de reais, e saúde com wellness não é importante? Cuidado, Não tem como, né? né? Então, assim, cuidado, porque obviamente tem espaços, mas não vai ser tudo, porque a alimentação fora de casa, ela tem muitas ocasiões de consumo. Então, eu vou querer celebrar, em que lugar eu vou celebrar? Eu vou querer Lá no comemorar a espeto Copa. carioca, que vai É o que a gente falou Vou no querer início, comer. né, Bruno? É É, experiência. Exato, exato. Eu vou estar num dia. Agora, a gente está monitorando algumas tendências e uma delas é o saúde com sabor. Porque antigamente fazer saúde era difícil fazer com sabor legal. Às vezes tinham problemas de textura, de vários tipos de ingrediente. Agora, né, você tem mais coisas no seu repertório. E a gente está numa fase de ingrediente é rei. Então, eu posso falar do ingrediente específico, seja brasileiro, seja né, a gente colocar proteína em evidência de uma maneira correta, porque tem o excesso de proteína, gente, pode dar problema no pâncreas também, pode fazer um monte de outras coisas, então a gente tem que tomar cuidado. Eu É ia isso. falar, eu só complementar.
Você vide as barrinhas, né? Como melhorou, né? Essa coisa da qualidade, do Nossa, sabor. Eu ia te Coisa perguntar boa. isso, assim, dentro da tua rede, como que tá essa movimentação para essa reformulação de cardápio? E assim, como que vocês estão percebendo isso, assim? Qual que é o movimento premente que vocês estão fazendo, né? Na Não, prática. a gente percebeu, a gente tem uma marca chamada Mané, que é de boteco e tem muita fritura. Então a gente percebeu o impacto nas vendas, as pessoas, clientes pedindo coisas lá na nossa loja que fogem dessa fritura e imediatamente a gente movimentou para transformar o cardápio do Mané sem perder a essência, Sem porque isso é perder a essência. importante. É Sim. um boteco, então eu não vou abrir mão dos bolinhos fritos do Bolinho boteco. frito com um É, chopinho, com uma não vou abrir cerveja. mão disso, mas eu preciso entregar para o cliente algo na linha do boteco, que converse com o segmento, mas que entregue para ele algo sem fritura. Então a gente está adaptando porção, a gente está adaptando produto, a gente está olhando como esse cliente fala com a gente, o que ele está buscando. É importante, tem que observar, tem que ouvir. Tem que Né? Não, ouvir. não é só a pesquisa. Olhar os dados, né? E como é Perceber. uma melhor fritura, né? Tem fritura que incorpora 8% de óleo só, É não é isso. nada absurdo. Olhar para Entendeu? E a gente também precisa de gorduras boas no nosso organismo para tudo funcionar bem, né? Então, Não é várias um movimento, coisas. você trouxe isso, É, não é um movimento que nasce agora com as canetas, é um não, movimento que é air fryer, que é um super produto de isso existe exatamente. porque as pessoas já vinham buscando, é né? isso aí. E o mercado já estava olhando para isso. Mas, Bruno, segura aqui que eu quero. A gente já está indo para o nosso encerramento, né? Eu já Tempo recebi um voa, sinal tempo aqui que voa. mas, assim, olhando para os próximos 5 anos, quais as transformações que você vê ligadas aí à saúde, bem-estar, comportamento, que vão impactar os negócios do franchising? Nossa, Porque, caramba, assim, a pergunta era mais ampla, mas como o tempo está pequeno, eu quero saber do caramba. franchising na tua visão. Eu acho que a questão da personalização. Eu acho que, independente se é produto ou serviço, o franchising tem que olhar para o consumidor de maneira muito individual, porque com a tecnologia farta, né, e com tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente está vivendo, o consumidor ele tem um poder de escolha muito grande, diferente de antigamente. Então, eu acho que isso vai aumentar ainda mais, vai empoderar ainda mais o consumidor, né, na questão das escolhas. Então, a marca, o negócio que conseguir entender e entregar para ele o serviço, o produto personalizado, entregar aquilo que, sem perder essência, sem perder a sua marca, o seu DNA, seu propósito, eu vejo que isso vai fazer muita diferença para um sucesso, assim. Conseguir compreender, fazer a leitura correta, sabe? Claro, não tenta atirar para tudo que é lado, porque também não é sobre isso. Não é montar uma academia dentro do Não, restaurante, não não, precisa é tanto, né? isso. Mas precisa entender que o cliente ele está empoderado e ele está querendo algo mais específico para ele. Então, como que você consegue adaptar o teu processo, né? Como que você consegue entender isso e entregar para ele uma solução que vai manter ali ele com você, né? Fiel, etc. Então, eu vejo isso, eu vejo esse movimento aí de personalização. Muito Isso é legal. muito bom. Simone, em 1 minuto para a gente Em 1 minuto encerrar. para encerrar, isso se traduz em menus modulares, tá? A personalização. Então, menus modulares, na minha opinião, bebidas mais estratégicas. Tá? Tem muita coisa em bebida acontecendo, até pela portabilidade da bebida e o snack também chegando, e isso entregando para ele coisas importantes funcionalmente. Eu acredito em porções mais inteligentes também, transparência e uma questão de sair da tendência e ir para a convergência entre saúde, alimentação, esse wellness, estética, beleza. Eu acredito muito nesse movimento também acontecendo. Muito legal. Gente, a gente não viu o tempo passar. Verdade. Simplesmente porque é uma delícia falar com vocês, uma aula, né? Dois especialistas aqui, né? Muitas marcas vivendo isso na prática, Simone trazendo dados aqui de outros mercados, né? Do mercado global de alimentação e também da pesquisa especificamente, os impactos já no nosso cenário. Eu acho que é uma conversa que deixa ainda mais evidente que os consumidores, eles continuam sim consumindo, mas que as escolhas estão mudando, né?
E entender essas transformações vai ser cada vez mais importante para as marcas, né, que desejam crescer, que desejam manter relevância nos próximos anos. Então, eu quero agradecer muito vocês Obrigada. dois, Simone Galante, Bruno Gorodit. Tem que falar devagarinho, né, Bruno? Mas dá certo. Dá um trabalhinho. Por vocês compartilharem, né, tantas Obrigada. experiências aqui, reflexões que eu acho que são bem importantes. A Simone deu muitas dicas aqui, né, de como a gente recriar, olhar, tá sempre olhando. Dicas que eu vou levar com certeza para o meu negócio, não só para a Food, porque eu acho que é bem importante Dicas importantes mesmo. esse olhar Nossa. sistêmico, né? Depois, quem quiser pode conversar mais com ela profundamente sobre isso. E obrigada mesmo a vocês dois e também a quem nos acompanhou aqui em mais um episódio especial do Fala Franchising, gravado diretamente aqui da ABF Franchising Expo 2026. Até a próxima, pessoal!